de que o Mercúrio retrógrado, de época em época, nesse caso, nesse momento agora, vai ser um processo ainda em Virgem, né, no signo de Virgem, e o Mercúrio retrógrado, né, neste posicionamento, falando em termos de eu sou, traz para nós um questionamento do que é a nossa rotina, a importância da nossa rotina, a importância do cotidiano, a importância dessa comunicação e do exercer o nosso propósito e do manifestar o nosso pensamento em paralelo, em harmonia com aquilo que é o nosso propósito existencial. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Enfim, né, como estão? Falando um pouquinho aqui dessas coisas do horóscopo, do caminhante espiritual, né? Fazer uma leitura nossa aqui a respeito desse período do Mercúrio retrógrado, que vai pegar agora a 23 de setembro até ali a metade, aliás, 23 de agosto até a metade de setembro, né? Enfim, vamos lá. O que acontece, né, pessoas? Porque tem essa diáspora, né? Tem essa questão a respeito desse medo, né? Se criou nos últimos 4, 5 anos, um pouco mais, talvez, aí, esse medo inconsciente, né, de que, e essa justificativa de quando o Mercúrio tá retrógrado, parece que tudo vai dar errado, né, ou então ele se tornou uma grande justificativa para que quando tudo dá errado, a gente põe a responsabilidade do Mercúrio retrógrado, né, então parece até que se eu esquecer de pagar a conta de luz, né, enfim, foi o Mercúrio retrógrado que ferrou minha vida, e aí eu não lembrei, né, enfim, né, alguma coisa do gênero, né, uh, e por aí vai, né, tem essas métricas, né, esses entendimentos, né, parece que quando o algoritmo te mandou alguma coisa que você não queria, não, também foi o Mercúrio retrógrado, né, e aí parece que essas fofocas de rede social também, né? Parece que quando tudo dá errado, né? Inclusive as fofocas de rede social, né? Fake news, né? Tem sempre a ver com o Mercúrio e o Netuno, né? E nesse momento agora com o Mercúrio retrógrado tem mais a ver ainda, né? E a gente precisa pensar nisso, na verdade, do ponto de vista mais espiritual, né? E a gente está aqui justamente para isso. E o que é né, vamos pensar aqui em termos de Mercúrio retrógrado diante da espiritualidade. A gente pode trazer o seguinte: se é dentro como é fora, assim como acontecem com as leis herméticas, né, pensando aqui nessa coisa de leis herméticas, e pensando também em todos os outros movimentos das leis herméticas, né, o que acontece? O Mercúrio retrógrado ele tem a função de nos trazer a consciência de como nós nos comunicamos com a gente mesmo. E se eu sou o que eu penso, né, que é a primeira lei hermética, né, que é a lei do pensamento, né, eu sou o que eu penso, né, eu manifesto aquilo que eu penso. E aí, se a gente for falar espiritualmente, o que eu penso é a manifestação do meu eu sou. O que acontece com essa função do Mercúrio retrógrado em relação à comunicação, né? Eu sou o que eu penso, eu sou o, o, o meu pensamento em ação, né? E quando a gente toma consciência desse pensamento e que o que eu penso é o que eu atraio, é o que eu sou, o nosso processo de comunicação,
ele começa quando nós temos consciência, não do que a gente fala, mas primeiro de como a gente pensa e de como a gente transmite o que a gente pensa. E de como, a partir do que a gente fala, por conta daquilo que a gente pensa, a gente realiza algo. Então, uma das profundas funções do Mercúrio retrógrado é justamente trazer essa percepção de quem eu sou, de como eu me comunico e de como eu manifesto aquilo que eu comunico. Então, quando a gente fala que o Mercúrio retrógrado, por mais que ele possa trazer confusão, né, e esse é o grande adágio, né, quando a gente fala na astrologia, né, tradicional, na astrologia popular do Mercúrio retrógrado, pensando em termos de campo espiritual, ele tem uma outra função, que é justamente a de fazer a gente se calar para que nós possamos nos voltar para a nossa comunicação com a gente mesmo. Mas o que é você se comunicar com o teu próprio ser, com a tua própria pessoa? É primeiro você se calar, primeiro, né, parar de falar mecanicamente e tomar consciência do uso das suas palavras e se voltar para o seu pensamento e começar a ouvir o que você pensa na origem do seu pensamento. E isso te dá a condição, diante, né, dessa consciência, dessa percepção das leis herméticas, de se conectar com o seu eu sou, se conectar com a sua essência e começar a ter a percepção de que por meio desta essência você precisa, você pode e né, faz parte do teu propósito existencial manifestar a energia, manifestar a simbologia arquétipica do seu signo ou dos vários signos, né, dentro do seu mapa astrológico.